Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Vamos agora aprender um pouco sobre a legislação aplicada à FDCMS-PI. Então, gente, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente pode acessar clicando nesse link. Ó. Vou clicar aqui, a gente vai cair já no site do Projeto SPED, e aqui a gente tem essa aba, legislação. Então, é exatamente daqui que eu estou tirando todas essas informações que você pode acessar, só explicando, né, de uma maneira um pouco mais organizada aqui, esses dados aqui para você. Então, primeiro a gente tem o convênio ICMS 143 de 2006, tá? Note que ele, inclusive, é anterior lá à legislação que a gente tinha, né? Ao decreto, que é de 2007. Então, esse decreto, esse convênio ICMS, ele instituiu para a gente a FD-ICMS-PI e depois ele foi tacitamente, né, revogado pelo ajuste CNF 2 de 2009, que é uma revogação tácita. É quando você tem uma legislação mais recente, que é essa aqui, o ajuste CNF 2 de 2009, que todos os pontos tratados pela legislação anterior são tocados por ele. Então, como ele já fala de todos os pontos, não fica nada de fora, esse convênio continua valendo, porém, a gente pode até clicar aqui, ó, a gente vai ver que ele continua valendo, tá? Tá todo funcionando aqui, digamos assim. Porém, ele não tem, aqui ó, tacitamente revogado pelo Ajuste 2 de 2009, tá? Não tem uma legislação dizendo que ele está revogado, mas tudo que você precisa saber sobre a FDCMS-PI vai estar no Ajuste CNF 2 de 2009, que é a legislação mais recente, e é por isso a gente chama isso de revogação tácita. Depois nós temos o protocolo 77 de 2008, que definiu a obrigatoriedade da FDCMS-PI por estado, tá? Então você pode acessar aqui também essa legislação e ele vai definindo aqui, ó, quais são os estados obrigados a FDCMS-PI. Hoje, isso já é válido para todo mundo, né? Nessa época aqui, aí a gente ainda tinha alguns estados que não participavam, como o Distrito Federal, por exemplo, o estado de Pernambuco, mas hoje já estão todos obrigados ao SPED fiscal. Nós temos o ato COTEP 9 de 2008, que é o layout, né? Trouxe para a gente o layout da FDCMS-PI e dispõe também sobre as especificações técnicas para a geração do arquivo, tamanho de campo, se coloca no valor numérico, decimal, quantas casas decimais, essa coisa toda é regida, ou era pelo menos regida, pelo ato COTEP 9 de 2008, que foi revogado aí pelo ato COTEP 44 de 2018. Tá? Então, esse ato COTEP valeu até 2018, 31 de 12 de 2018, e a partir de então, 1º de janeiro de 2019, o ato COTEP 44 de 2018, que é esse aqui. Tá? Também, mesma coisa, dispõe sobre as especificações técnicas, traz as informações, valendo a partir de 1º de janeiro de 2019. O ajuste CNF 2 de 2009, né, que é o que eu falei para vocês, né, que instituiu a FD-ICMS-PI para os contribuintes deste imposto, né, o ICMS e o IPI, e aqui ele define quais são os livros que serão escriturados. Dentro do SPED fiscal, os livros que nós precisamos escriturar são o livro registro de entradas, livro registro de saídas, o livro registro de inventário, o livro de apuração do IPI, do ICMS, o documento de controle de crédito do ICMS do ativo imobilizado, né, o famoso CIAP, e o livro registro de controle da produção e do estoque. Tá? Esses aqui são os livros que a gente precisa precisa informar. Né? Esse RCP aqui é o famoso bloco K. Então todos esses livros estão dentro do SPED fiscal e devem ser informados. E aqui também ele dá outras orientações aos contribuintes, né? Tem lá algumas informações importantes. A gente vai usar isso aqui, vai ser uma base muito grande, muito forte de todo o nosso estudo durante esse curso, porque aqui é onde a gente tem todas as informações fundamentais, né? Que são a base do que é o SPED fiscal, e a gente sempre vai estar recorrendo a ele quanto ao guia prático também. Tá? Então o documento, eu vou até colocar ele aqui, ó, em negrito, que é um dos documentos mais importantes que a gente tem aqui. Depois nós temos o decreto do IPI, né? Aí são já legislações relacionadas, regulamento do IPI, não é diretamente sobre o SPED fiscal, mas as regras, né, de como escriturar o IPI vão estar dentro desse regulamento e a gente só vai reproduzir isso dentro do SPED fiscal. Nós temos as instruções normativas da Receita Federal, essas 4 aqui, que tratam de alguns temas, né? Por exemplo, aqui essa dispõe sobre a FD a ser elaborada pelos contribuintes do IPI situados no estado de Pernambuco. Então tem regras específicas para Pernambuco. A gente tem esse aqui, 1652 de 2016, que fala sobre a obrigatoriedade da escrituração do RCPE, né? Livro de Registro e Controle da Produção e do Estoque, para os estabelecimentos industriais, fabricantes de bebidas e os fabricantes de produtos do fumo. Então, se você trabalha com esse segmento, tem uma instrução normativa específica para eles. Temos aqui também a instrução normativa 1672 de 2016,
estabelece os critérios para o cumprimento da obrigação de escriturar o RCPE, que é o bloco K basicamente, né? Estabelecida na instituição normativa anterior. Vou até dar uma clicada aqui. Você vê que ainda está vigente, né? Ainda está valendo as informações que existem aqui. Se não tivesse, ela estaria toda arriscadinha aqui. E temos também essa última instrução de 2017 que dispõe sobre o uso do FD pelos contribuintes do IPI estabelecidos no Distrito Federal. Então, essas legislações aqui, vou até acessar essa aqui também, continua valendo, mas nessa época, tanto o estado de Pernambuco quanto o estado quanto o Distrito Federal utilizavam o SPED apenas para a escrituração do IPI, não utilizavam para a escrituração do ICMS. Agora não, está todo mundo obrigado a fazer as suas escriturações dentro do próprio SPED fiscal. E aí nós temos aqui ainda algumas legislações relacionadas, que é o convênio sem número de 1970, convênio muito importante também, vou colocar em negrito também aqui. E o que é que ele traz para a gente? Ele institui um Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que lá a gente vai encontrar a tabela de CFOPs, tabela de CST e ICMS, os documentos fiscais, os modelos de documentos que a gente utiliza, né, documentos fiscais, e os modelos dos livros que a gente utiliza para fazer as escriturações do ICMS, do IPI. Tudo está lá contido nesse convênio sem número de 1970. É um convênio muito importante. A base de tudo que a gente faz no SPED fiscal ainda é esse convênio, né, mesmo sendo de 1970. E temos também a Lei Complementar 87 de 1996, que é conhecida como Lei Candir e dispõe sobre o ICMS. Então, a nossa lei aí que vale a nível nacional para o ICMS. E como a gente escritura, né, informações sobre apuração do ICMS, documentos que têm direito a crédito de ICMS, gera débito de ICMS dentro do SPED fiscal, é importante a gente conhecer também essa legislação. Aí nós temos o guia prático da FD ICMS-PI, vou também colocar com negrito aqui, que é de onde a gente vai tirar boa parte, se não quase tudo, né, todas as informações sobre a escrituração do SPED fiscal. Então ele vai explicar para a gente registro a registro, campo a campo, as regras de validação, de escrituração, tudo vai estar dentro desse documento aqui. Está demorando um pouquinho para carregar, deixa ele carregando aí enquanto a gente vai vendo outras coisas. Temos também aqui o manual de orientação do layout da escrituração fiscal digital, FDCMS-PI. Esse é um documento também muito importante, vou clicar aqui. Ele traz para a gente o layout, né? Nesse caso aqui, ó, institui o layout de 1º de janeiro de 2020. Antigamente, como eu falei, né, a gente tinha esse convênio, o ato COTEP 9 de 2008, e tinha tudo aqui. Todo ano ele era alterado para trazer o novo layout, né, com as alterações para o ano seguinte e tal. Só que ficava muito bagunçado, porque é um documento muito grande e você se perdia. Se você quisesse ver, por exemplo, o layout de 2016, você tinha que entrar lá e fazer toda uma composição para chegar nesse layout, então era muito complexo. Depois do ato COTEP 44 de 2018, ficou muito melhor, porque agora a gente tem um manualzinho desse todo ano. Ele traz para a gente agora o layout de 2020, quando for alterar para 2021, ele vai trazer um layout, um documento desse aqui, com o layout inteiro do ano de 2021. Todos os registros, todos os campos, com o que vale para esse ano aqui. Então, se eu tiver em 2021 e quiser ver o que aconteceu em 2019, 2020, basta pegar esse documento, né, do ano específico e vão estar aqui todas as informações que eu preciso para aquele layout. Tá? Nesse caso aqui é o layout 14. Então, se eu quisesse ver todas as informações do layout 13, eu vou buscar essa nota técnica e pegar lá a versão 13 e vai estar todas as informações concentradas ali em um único documento. Fica muito mais fácil a gente trabalhar dessa forma. Eu vou marcar aqui também como os documentos importantes. Perguntas frequentes, isso aqui é importantíssimo. Muitas dúvidas que a gente tem sobre o SPED fiscal, a gente vai encontrar aqui, tá? Então é uma excelente fonte de informação. Ele tem informações sobre quase tudo que pode acontecer aqui no nosso SPED fiscal. E por fim, nós temos aqui as informações de contato por UF na Cefaz, que é um documento também muito importante, uma página na verdade. Vou marcar aqui em negrito e a gente vai acessar essa página. Ela traz aqui todos os estados, né, os nomes dos estados, e ao lado aqui tem ou e-mail ou uma página onde você pode entrar em contato com a Cefaz para tirar dúvidas sobre a escrituração do seu SPED fiscal, sobre alguma coisa que você não entendeu. Na maioria das vezes eles dizem para você ler o guia prático, né? Mas, enfim, é importante que quando você for fazer a sua pergunta esteja bem embasado, mostre que você leu o guia prático, que você entendeu o XPTO e que você está com uma dúvida específica em algo que não está claro no guia prático. Se você simplesmente perguntar como é que eu faço para informar o registro do CCN, ele vai dizer, lê o guia prático.
tá? Então, quando for utilizar esse recurso, já faça toda a sua pesquisa, vai bem fundamentado para fazer uma pergunta que eles não consigam responder dizendo que é para você ler o guia prático, ok? Com isso, chegamos ao final de mais essa aula. Eu espero você na próxima. Até lá. Tchau, tchau.